O que significa o verdadeiro Natal para você? Ganhar presentes? Enfeites? Personagem natalino? Jesus e o Natal. Essa data que para muitos é comemorado com tanta alegria, festas, luzes, para outros nem tanto. Mas independente de você acreditar ou não, gostar ou não, a mensagem que eu quero trazer é o que significa para nós, cristãos, o que é o Natal. Primeiro que a palavra Natal ela vem de nascimento. Não se sabe a data exata que Jesus nasceu. Nós comemoramos no dia 25 de dezembro. Tem países que comemoram dia 6 de janeiro, por exemplo. Mas isso para nós é o que menos importa. Porque, na verdade, o que nós entendemos como Natal? Nós entendemos que as pessoas se reúnem com as suas famílias, com seus amigos, com as pessoas que amam. As pessoas elas gostam de enfeitar com luzes, com cores as suas casas, os lugares que elas estão. Tem pessoas que gostam de trocar presentes. Tudo isso é muito legal. Tudo isso faz parte dessa data, desse momento. Mas, na verdade, o que nós não podemos esquecer é que essa data, de alguma forma, ela mudou o mundo. Essa data, de alguma forma, ela tem um significado muito mais profundo do que simplesmente, como eu disse no início do vídeo, presentes, enfeites, personagem natalino. Nós estamos falando de uma pessoa que nasceu neste dia. E não é simplesmente o nascimento de alguém, mas o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Pai. Então, o que eu quero falar sobre esse assunto? De uma maneira leve, de uma maneira graciosa, de uma maneira alegre, como de fato nós cremos que é. Em alguns países, como eu disse, é comemorado numa data, em outros, em outra data. Isso é só para você ter uma ideia de que, na verdade, a data é o que menos importa, e sim o significado do que aconteceu nessa data. Presentes lembram o quê? Olha que legal. Lembram que Jesus foi o maior presente que Deus deu ao mundo. Não existe maior presente do que Jesus, o nosso Salvador. Eu vou ler uma passagem bíblica que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que presente é esse que nunca vai acabar? Que presente é esse que será uma alegria eterna? A nossa vida eterna com Ele, ao lado dele. Então, se você de repente não tem tantas coisas legais para comemorar no Natal, se de repente coisas tristes vieram a acontecer justamente nessa data, nesse tempo, eu quero te falar uma coisa e gostaria que você guardasse no teu coração. Jesus, ele nasceu e ele veio com um único propósito, de nos salvar, de nos trazer alegria, de nos trazer paz. Ele quer que a gente viva o melhor nessa terra dos viventes, mas mais do que isso, ele quer nos dar o verdadeiro presente, o que nunca vai acabar, que é a nossa vida eterna ao lado dele. Então eu gostaria que você soubesse que independente do que já aconteceu na tua vida, Jesus sempre esteve presente nela. Por mais que você diga para mim que você não vê, que você não acredita nisso, mas ele está presente. A Bíblia diz que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é palavra de rei não volta atrás. Às vezes você precisa entender que ele está ao seu lado, mas que você não está conseguindo ouvi-lo. Você não está conseguindo sentir a presença dele. E ele, como Deus, ele não muda, ele nunca mudará. Ele ama você. E ele gostaria que você lembrasse nesse Natal desse grande acontecimento, que foi o nascimento de Jesus. O Deus que tanto te ama, que deu a própria vida por você, para te salvar, para me salvar, está dizendo para você, o Natal é uma data, é uma fase, é um momento de renascimento. Jesus nasceu, mas para nós o Natal é o renascimento das nossas vidas, o renascimento das nossas alegrias, o renascimento dos nossos sonhos. Olha que interessante, está escrito também em 1 João 3,1. Diz assim:
Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Toda pessoa que não crer e não quer crer, o problema não é ela não crer. O problema é que eu fico me perguntando como ela consegue viver nesse mundo de tantas aflições, de tantas contradições, ela conseguir ter paz de espírito. Num tempo desse de Natal, de festas, de comemorações, como que essa pessoa consegue se sentir neste mundo não amada? Porque Deus, Ele está dizendo que Ele nos amou e Ele nos ama. E tudo que Ele quer é que nós sintamos esse amor, que nós sintamos a paz dEle, a alegria dEle. Então, eu gostaria de continuar falando o seguinte. Presente significa que o maior presente nós já ganhamos, que foi o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Presépio significa contar a história do nascimento de Jesus por imagens. Nós não estivemos presentes ali no nascimento de Jesus, mas quando nós vemos a imagem dessa história sendo contada, a gente consegue imaginar como isso aconteceu. E como tudo começa no pensamento, isso vai gerar algum sentimento, alguma emoção dentro de nós. E nós vamos começar a entender que, de fato, isso é uma história real. Não é uma história de quadrinhos, não é uma história contada. O nascimento de Jesus é uma história real. Jesus verdadeiramente, ele nasceu, ele cresceu e ele morreu. Tudo isso por amor de nós. Estrela. Representa a estrela que guiou os magos até Jesus em Belém. Então a Bíblia fala que os magos eles foram avisados sobre o nascimento de Jesus. E eles foram até Jesus presenteá-lo com ouro, com mirra. Eles sabiam que ele era o Salvador do mundo. E eles foram lá adorá-lo com alegria. Então, a única coisa que eu posso te dizer é, se eles foram lá reconhecer isso, é porque eles sabiam que estava nascendo uma nova esperança. E essa esperança, que é Jesus Cristo, trouxe para eles uma alegria, uma paz que até então eles não sentiam, eles não sabiam o que era. E nós vamos finalizar o significado do Natal dizendo que eu acho que essa é a parte mais importante e mais feliz da história. Família. Jesus nasceu dentro de uma família, como todos nós nascemos. Agora somos todos parte da família de Deus. Quando Jesus deixou isso como ensinamento, o que Jesus quis dizer? Que não há nada mais importante do que família. Muitas pessoas podem ter famílias diferentes. De repente a pessoa ela não tem o pai, ela não tem a mãe, mas ela tem a tia, ela tem o tio, ela tem uma pessoa que a criou com muito amor, ela teve pessoas que a acolheram como família. Então isso é família. É a pessoa entender que aquele meio que ela está, ela é amada, ela ama, todos com seus defeitos, com seus pecados, com as suas falhas, mas o que prevalece ali, sempre prevalecerá, é o amor. Então que nesse Natal, mais do que presentes, mais do que figuras natalinas, mais do que todas essas histórias que contam para nós, entendermos que Jesus nasceu. Foi nos dado uma nova esperança, uma nova chance, um novo renascimento. Então, guarde essa mensagem no teu coração. Jesus, ele te ama. Jesus, ele nasceu e morreu por amor a nós. Se você quer sentir esse amor de Deus, se você crê nisso que eu estou te falando aqui, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, quer aceitar esse presente que é Ele na tua vida, a paz dele, a alegria dele, aponte a câmera do teu celular para esse QR Code. Terá alguém aqui para conversar com você, para falar mais desse nascimento, desse amor de Jesus por você. E você que está afastado dos braços do Pai, mas sabe o verdadeiro significado do Natal. Sabe que esse Jesus, ele te ama e te amará para todo sempre. E ele está te esperando de braços abertos não só no Natal, mas todos os dias da sua vida, porque você é filho e ele é pai. E esse amor nunca mudará.